Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do projeto Tornate 4.0. Hoje vamos falar sobre inovação no desenvolvimento rural. O projeto Tornate 4.0 visa a criação e dinamização de uma estrutura de gestão e tecnológica de apoio ao empreendedorismo nos setores do turismo, agricultura e desenvolvimento rural. O projeto é promovido pela APITAD, API e Notornate e financiado pelo Compete 2020. Hoje vamos falar sobre a inovação no desenvolvimento rural e comigo tenho hoje três oradores de excelência para este painel tão importante para o mundo rural. Temos connosco Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, Luís Mira, Secretário-Geral da CAP e Teresa Silveira, jornalista da Vida Económica. Nas últimas décadas temos assistido a um permanente dualismo entre o rural e o urbano. Historicamente, a procura de melhores condições de vida levou ao êxodo rural para as vilas, cidades e até para fora do país. A baixa densidade populacional, a falta de mão de obra qualificada, a falta de investimento empresarial, a redução dos serviços e investimento público geraram um ciclo vicioso. E agora, como inverter esta tendência? Apostar em territórios sustentáveis, territórios inteligentes, tecnologia, trabalho à distância e teletrabalho, redes locais de comercialização, impulsionar atividades nas artes, cultura e artesanato, crescer nos serviços de apoio à terceira idade, medidas de discriminação positiva. Hoje vamos debater com especialistas para nos darem a sua perspectiva sobre de que forma é que a inovação pode estar ao serviço do desenvolvimento rural. Começava por convidar Luís Mira, Secretário-Geral da CAP, para nos dar essa perspectiva de que forma é que a inovação pode, de facto, estar ao serviço do desenvolvimento rural e aproveitar a oportunidade para agradecer a sua presença neste painel de hoje. Bom dia, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me fizeram, também cumprimentar os restantes membros do painel. Bom, tudo aquilo que disse é verdade, é um diagnóstico que já existe, mas é um facto que o êxodo das zonas rurais é uma realidade em toda a União Europeia, eu acho que mesmo em todo o mundo. As pessoas saem do mundo rural porque não têm condições de vida, não têm rendimentos, e há 50 anos havia muita gente no mundo rural, mas a maioria delas vivia miseravelmente, e foi por isso que saíram de lá. Portanto, para sermos objetivos, tenho muito esta vertente da objetividade. Para nós contribuirmos para o desenvolvimento rural, temos que fixar pessoas. Esse é o primeiro grande objetivo, é fixar lá as pessoas. Como é que nós fixamos lá as pessoas? E aqui eu dividi em dois grupos. Primeiro, nas atividades, como referiu algumas, podem ser desenvolvidas independentemente do lugar onde elas estejam, um call center, qualquer outra atividade que possa ser desenvolvida à distância, mas porquê que as empresas desenvolvem essas atividades não se fixam no mundo rural? Porque não há lá pessoas. Agora temos aqui o problema. As empresas não vão para lá porque não há lá pessoas e as pessoas não vão para lá porque não há lá empresas. Pronto. Aqui está, se conseguirmos quebrar este ciclo, resolvemos a questão. Porque quando eu monto um call center, há pessoa que vai lá trabalhar no call center, mas normalmente numa família não vão os dois trabalhar para o call center. É preciso arranjar atividade à outra pessoa. E ou haja algum polo de desenvolvimento, ou as coisas não conseguem sair daqui. E este tem sido o problema em todo o mundo rural europeu, eu diria até o mundo inteiro. Mas, para que as empresas vão para lá, é necessário dar-lhes condições. Tem que haver condições mais favoráveis. A educação, a saúde, e aqui começa uma primeira reflexão. A saúde, hoje, e com a tecnologia que há e a que vamos ter com o 5G, é possível fazer uma parte dessas ações à distância e recorrer a especialistas, não estando fisicamente. A educação também se está a ver que não é esse o caminho para todos, mas estamos a atravessar uma fase que tudo isto se pressionou muito, tudo se precipitou para as ações à distância e aqui a inovação pode auxiliar a estas duas questões. Mas eu queria me focar na questão agrícola, que é aquela que é o meu trabalho
do dia a dia e gostava de deixar claro que para haver inovação é preciso que a agricultura tenha capacidade produtiva. E para ter capacidade produtiva há um primeiro fator, que é a disponibilidade de água. A disponibilidade de água hoje não é uma situação para eu aumentar a minha capacidade produtiva, mas sim para permitir uma estabilidade no rendimento das empresas agrícolas que existem em determinada região. Se calhar falarmos de rega para Castanheiros em Trás-os-Montes ou para a vinha no Douro era uma coisa caricata há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás. Mas hoje é uma questão que tem que ser equacionada, porque só com essa possibilidade eu consigo depender menos das condições que o clima me proporciona. A agricultura moderna não é uma agricultura que esteja dependente do sol, da chuva e do vento. Não. Ela tem forma, o sol não é normalmente um problema em Portugal, é sim a chuva, por isso existe rega. Mas se houver chuva a mais, os terrenos têm que estar preparados para a drenagem. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que existe tecnologia para resolver estas situações. E os empresários agrícolas que se instalam, digamos agora, têm em consideração sempre estas circunstâncias. E a água é aqui um fator determinante e eu queria dar aqui números relativamente a Portugal. A superfície agrícola útil em Portugal são 3.640.000 hectares. E o regadio, portanto aquilo que se rega, são 474.000 hectares. 13% da superfície agrícola útil em Portugal é que beneficia do regadio. Mas 60% do valor da produção agrícola portuguesa é realizado nas explorações que fazem rega. Volto a repetir, 60% da produção agrícola portuguesa é realizada nas explorações que regam, quando a rega só atinge 13% da área. Também uma questão que foi possível aqui avaliar das estatísticas que existem mais recentes, são de 2016, um aumento de 30% da área de rega no país permitiu aproximadamente um aumento de exportação nas hortícolas em 60%, um aumento nas frutícolas de 83%, no azeite de 154% e no vinho de 18%. Portanto, eu preciso de inovação, mas sem água eu não sou capaz, essa inovação não me serve de nada. Eu preciso de uma cobertura 5G no território do mundo rural, porque sem essa cobertura 5G eu não consigo desenvolver as novas tecnologias e não consigo aplicá-las na minha parcela agrícola, porque eu não tenho lá essa cobertura. E preciso aqui também de uma ação forte na transformação do produto e na promoção. Na transformação, porque eu não posso criar um produto, não posso produzir uva e depois não transformar essa uva em vinho e não a vender dentro de uma garrafa com uma marca. O mesmo tem que se dizer para o azeite, o mesmo tem que se dizer para os outros produtos. Eu não resisto a dar este exemplo. A batata de Trás-os-Montes é fantástica, mas se eu quiser em Lisboa comprar uma batata de Trás-os-Montes eu não sou capaz, porque ela não existe com essa identificação. Eu como pêssegos de Trás-os-Montes fabulosos, mas quando eu os vou ao mercado para os comprar eu não sou capaz sequer de os identificar, enquanto não for feito um trabalho. E aqui tem que ser criadas condições também em duas vertentes. Naquilo que é a promoção já feita hoje pelas estruturas como a Vinha Portugal, como a Portugal Fresh, que são para empresas mais estruturadas, mas também uma nova vertente, e aqui beneficiando de toda esta panóplia de apoios que irão surgir a partir do próximo ano, de criar estruturas regionais de promoção que possam colocar e promover esses produtos no mercado, não só nacional, como internacional. Isto é fundamental, porque é isto que traz mais dinheiro para as pessoas que vivem no mundo rural. Não é as estradas,
que essas não lhe trazem dinheiro nenhum, só é mais rápido sair do mundo rural com as estradas que fizeram. Se Portugal não se concentrar neste próximo quadro e não utilizar as suas verbas em investimentos produtivos, nós cada vez estaremos mais distantes da média europeia. Aliás, países como a Estónia ou como a Eslovénia entraram muito depois de nós e já nos ultrapassaram face à sua aproximação da média comunitária. Aqui gostava também de referir uma outra preocupação que se prende com esta possibilidade de darmos aqui uma volta ao mundo rural, que é o facto até da Sra. Secretária de Estado da Coesão hoje também participar neste painel, é uma mostra disso. Antigamente pensava-se no mundo rural, os únicos fundos que poderiam apoiar são os fundos do desenvolvimento rural. Não. Hoje temos ação climática, temos ambiente, temos coesão, temos agricultura, temos inovação. São multifundos. E eu tenho aqui uma preocupação, que é como é que, em termos da aplicação destes fundos que têm várias proveniências, há uma coordenação para que eles convirjam no mesmo objetivo, para que eles se complementem uns aos outros e não haja cada um por si. E acho que aqui o Governo devia pensar em criar uma estrutura de missão que tivesse este objetivo de confluir e de complementar os fundos que vão estar disponíveis para os países utilizarem. Também a preocupação de que a capacidade, às vezes não é só ter fundos disponíveis, é ser capaz de os utilizar de uma forma eficiente. E tanto no PDR agrícola, que tem neste momento, por pagar, por executar 1.500 milhões, como também no Portugal 2020, que estão 7.000 milhões por executar, quando faltam 3 meses para acabarmos o período normal de execução desses fundos, que era 2013-2020, isso deveria levar o Governo a ter uma reflexão sobre aquilo que são as estruturas que dispõe para a utilização destes fundos de uma forma estruturada. Para terminar, queria só dar aqui mais um exemplo. Existem já hoje, e lembro-me de um exemplo prático que eu gosto pouco de teorizar, câmaras que promovem eventos que permitem aos pequenos produtores valorizar e vender toda a sua produção, sendo essa produção certificada. Nós não podemos aqui enveredar por um caminho que leve ao engano dos consumidores. O consumidor, quando compra um produto, no ano a seguir o produto tem que ser o mesmo. Não podemos andar aqui a não ter uma certeza naquilo que estamos a produzir. O exemplo é, por exemplo, a Feira do Fumeiro em Vinhais, em que todos aqueles pequenos produtores que vendem nessa feira não têm mais produto para vender. Escoam a sua produção naquela altura. Eu acho que isto é replicável noutros produtos e noutras regiões, desde que haja o envolvimento das câmaras para o potenciar destes pequenos produtores que só assim conseguirão uma mais-valia na sua produção. Aqui, a aposta na água, eu acho que é uma aposta que eu diria mesmo que é uma inovação que não se desatualiza. Nós muitas vezes é um projeto inovador, mas depois, especialmente nas novas tecnologias, passados 4, 5 anos, é como os nossos telemóveis ficam desatualizados. Não, a água é tão atual hoje como daqui a 10 anos, porque eu vou precisar de água na mesma. Tenho aqui de criar condições para a executar, para utilizar de uma forma cada vez mais eficiente, com sondas, com estações meteorológicas, e eu acho que aqui era a minha mensagem final, é aqui que temos que nos concentrar para proporcionar uma inovação no desenvolvimento rural. Nas zonas onde era impensável colocar rega, e veja-se que o investimento feito no regadio foi nas zonas
mais a sul do país, onde há claramente uma necessidade dessa água, mas hoje em Trás-os-Montes, e é aqui que estamos a falar, essa questão também se coloca e Trás-os-Montes tem que se posicionar para a utilização das verbas que forem disponibilizadas para esse fim. Só assim poderemos inovar no mundo rural. Muito obrigado, Luís Mira. Focou aqui a importância da promoção, introduzia aqui também a própria importância da comunicação e utilizava isto já como deixa para questionar a Teresa Silveira se a comunicação entre o mundo rural e o mundo mais urbano, se é uma comunicação que neste momento que está a ser bem feita, se a valorização dos produtos de origem exigem que haja uma melhor comunicação para que essa valorização acabe por acontecer por parte dos consumidores. Esta situação social que estamos a viver, em que permitiu que muitas pessoas dentro do país que pudessem descobrir o mundo rural e talvez com esse contacto pudessem também ser mais um fator de valorização daquilo que se produz. Qual é que é o papel da comunicação nesta interação entre o mundo rural e o mundo mais urbano? Olá, bom dia Bruno Ferreira, bom dia a todos os participantes neste webinar. Antes de mais agradecer o convite, a gentileza do convite que me endereçaram para participar neste evento como oradora. Eu não estou bastante mais habituada a participar até como moderadora de conferências do que como oradora e, portanto, até manifestei na altura a minha estranheza por me convidarem como oradora, porque a minha visão não é, por um lado, não é tão abrangente assim e, por outro lado, tenho receio que possa não corresponder às expectativas de quem nos está a ver e a ouvir. Em todo caso, queria dar conta do seguinte, e respondendo à questão que me colocou diretamente sobre a importância da comunicação, é fulcral, é absolutamente fundamental em qualquer negócio, seja ele de âmbito agrícola, seja ele de outro âmbito qualquer, de outro setor qualquer, a comunicação é fundamental, porque não basta produzir bem e produzir bons produtos com qualidade, com inovação, é depois preciso passar essa informação não só para o consumidor, mas também para o público em geral, para a comunicação social, porque a comunicação social é um ponto muito importante de divulgação até das melhores práticas e dos bons exemplos que vão surgindo. É um excelente meio de trazer à opinião pública aquilo que se vai fazendo pelo país fora. E concretamente em relação às empresas do setor agrícola, e eu falo dos anos de experiência que tenho a comunicar este setor, eu penso que nós temos um grande déficit ao nível da comunicação. Nós temos muito boas empresas, até de pequena dimensão, a fazer um excelente trabalho por esse país fora, nomeadamente no interior do país, mas a maior parte delas comunica pouco, e às vezes comunica mal até, mas comunica pouco, sobretudo, aquilo que faz de bom, e devia comunicar muito melhor, porque era uma forma de dar a conhecer o trabalho que está a fazer e de ampliar e de potenciar até as suas vendas. Eu penso que em qualquer negócio, eu bem sei que a comunicação tem custos, é um custo como outro custo qualquer, mas a comunicação deve ser, ou melhor, os custos com comunicação devem ser vistos muito mais numa perspectiva de investimento do que propriamente na perspectiva dos custos puros e duros, porque comunicar bem uma empresa, comunicar bem os produtos que uma determinada empresa produz, traz um retorno, necessariamente traz um retorno positivo mais à frente, que tem de ser, que as empresas às vezes não percebem. E, portanto, apostar, investir em comunicação é contribuir para que mais à frente a empresa possa tirar proveitos desse investimento que fez mais atrás. E, portanto, é um repto que eu deixo, porque, de facto, nota-se, às vezes vamos tendo conhecimento, nós jornalistas vamos tendo conhecimento
ou de produtos novos que são lançados, ou de investimentos que são feitos em novas tecnologias, em novos modos de produção, novas empresas que são criadas, mas que depois não têm a preocupação de comunicar, de se darem a conhecer, de comunicar. A comunicação, por um lado, na vertente, portanto, numa comunicação mais focada para a comunicação social, e depois há uma vertente da comunicação mais ligada ao marketing, que também, quer dizer, as grandes empresas já têm uma preocupação bastante grande com essa vertente do marketing, e sobretudo aquelas empresas que produzem bens de grande consumo, essas necessariamente têm de apostar em marketing. Mas para aquelas empresas que produzem até aqueles produtos mais, produtos em mais pequeno volume, digamos assim, têm um bocadinho mais de dificuldade em apostar nesta vertente. E eu creio que era um repto que eu gostava de deixar, que as empresas se preocupassem bastante mais com esta vertente do marketing e da comunicação, como forma, por um lado, de dar notoriedade aos seus produtos, e por outro lado, como forma de potenciar até as vendas e o contacto do consumidor final com os seus produtos. Uma outra nota que eu gostava de deixar, e que se prende até com alguns trabalhos que eu já tenho feito nesta área, e que me têm alertado para este déficit, tem a ver com a falta de aposta no registro das marcas. As empresas, quando criam um negócio ou quando desenvolvem um novo produto, lançam um novo produto no mercado, criam uma marca. Mas criar uma marca não é só criar uma marca, não é só criar um logotipo, não é só criar uma imagem, um rótulo para uma embalagem. É também registar essa marca, é terem a preocupação de registar essa marca, de proteger essa marca contra eventuais usurpações e até usurpações, que são mau uso dessa marca por terceiros, eventualmente. E por outro lado, como forma de, lá está, de protegerem o negócio que foi criado e aquela marca que foi criada e todo aquele know-how que está concentrado à volta daquela marca. Bem, sei que também a proteção das marcas tem custos, mas é também um custo que deve ser encarado como um investimento, porque criar um negócio e não proteger as marcas pode sair caro mais à frente. E eu penso que as empresas devem ter uma preocupação especial com esta vertente. Questionava-me sobre a questão da valorização pelo consumidor dos produtos de origem mais regional, digamos assim, os produtos com indicação de origem, os DOP e os IGP. Nós temos excelentes produtos registados e devidamente portanto, protegidos com essa denominação. Mas eu penso, eu não tenho muitas bases para dizer o que vou dizer, mas a percepção que tenho é que o consumidor muitas vezes não se dá conta, quando vai ao supermercado, que é aquele ponto de compra que muitos de nós utilizamos, que a grande parte dos consumidores utilizam, são as grandes superfícies. A grande maioria dos consumidores, penso que a comunicação, se aquele produto é um produto DOP, um produto IGP, ainda não está suficientemente bem comunicado nas embalagens dos produtos, de modo a que o consumidor consiga identificar aquele produto como sendo especial, como tendo características únicas, características de uma determinada região, e prefira comprar esse produto em detrimento de um outro produto que pode ser produzido numa outra região qualquer, e que não seja tão específico e tão especial. E eu penso que falta, talvez, comunicar melhor essa singularidade dos produtos, quando eles de facto estão identificados como sendo DOP ou IGP. Essa comunicação deve ser melhorada do meu ponto de vista. Havia aqui uma outra questão que
tinha a ver com era o marketing dos negócios. Havia uma outra questão que eu queria colocar, tinha a ver com as formas de comercialização dos produtos agroalimentares e que, por via do confinamento a que estivemos forçados durante os últimos meses, houve muitas empresas e muitas entidades que desenvolveram formas de venda desses produtos, formas muito curiosas, muito singulares e muito curiosas e muito eficazes até, do meu ponto de vista, como forma de vender, já que havia limitações sérias, portanto, nos pontos de venda, arranjaram formas de comercializar os seus produtos, formas, portanto, singulares, e que têm a ver com o chamado e-commerce, portanto, o comércio online. Foram desenvolvidas uma série de plataformas, várias empresas desenvolveram, empresas e entidades que se juntaram e que desenvolveram um conjunto de plataformas online para agregar produtos e colocá-los no mercado. Eu lembro-me que, até não cabe a mim estar aqui portanto, a dar publicidade a uma iniciativa que foi lançada pelo Governo, mas no início desta pandemia a Sra. Ministra da Agricultura lançou aquela campanha Alimente quem o alimenta, e que no fundo, e ela própria participou, portanto, em iniciativas de lançamento de plataformas de comércio online para escoar produção agrícola e agroalimentar, que estava a enfrentar dificuldades de escoamento e que por via deste comércio online foi possível ir dando escoamento aos produtos. Lembro-me também de uma outra plataforma, não quero fazer publicidade, mas de uma outra plataforma que eu até aproveitei, portanto, noticiei, que é uma plataforma que se chama Unique Flavors, que é uma plataforma agregadora de produtos regionais, desde vinhos, águas, cervejas, chocolates, conservas, compotas. Portanto, era uma plataforma online, portanto, onde foram agregados vários produtos de várias empresas e que colocavam esses produtos, vendiam online, portanto, e colocavam esses produtos em casa do consumidor a preços relativamente acessíveis. Portanto, o comércio online, de facto, se houve algo de positivo que esta pandemia nos trouxe, o desenvolvimento do comércio online foi, de facto, algo positivo. Oxalá não tivéssemos tido necessidade de chegar a este ponto, mas uma vez chegados aqui, foi uma forma de tentar alargar o leque de possibilidades de comércio de produtos agrícolas e agroalimentares, e foi uma forma de introduzir também aqui alguma tecnologia na forma de vender e de estar em contacto com os consumidores, que foi muito bem desenvolvida e foi muito bem acolhida, e eu penso que muita gente até que não estava tão familiarizada com esta forma de transação, digamos assim, de produtos, acabou por se adaptar bem e por aderir e por ir comprando, quer as empresas foram se adaptando a esta forma de vender os seus produtos, e os próprios consumidores foram se adaptando também a estas novas formas de compra, que não aquelas formas tradicionais de ir ao supermercado e comprar, colocar os produtos no carrinho de compras e trazer para casa. Portanto, o e-commerce acaba por ser aqui uma lição para o futuro, porque independentemente da causa que esteve na origem deste desenvolvimento do e-commerce, que foi uma causa negativa, como sabemos, mas acabou por mostrar que esta é uma plataforma, é uma forma de comercialização de produtos, nomeadamente de regiões do interior do país, uma plataforma muito útil e muito eficaz, que deve ser explorada cada vez mais, do meu ponto de vista. Bom, eu penso que ficava por aqui, deixei aqui algumas pistas, necessariamente a minha contribuição é limitada, porque eu sou jornalista, não sou produtora agrícola e não tenho nenhum negócio neste setor, e portanto tenho aqui uma visão apenas daquilo que me vai chegando como jornalista, mas obviamente, pronto, partilhei convosco e estou à disposição para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado, Teresa. Certamente uma visão que vem complementar os nossos oradores e que enriqueceu também este webinar. Colocava agora uma questão à Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira, se a inovação, a investigação e a tecnologia são palavras-chave para o desenvolvimento rural. Não estamos a ouvir. Agora sim. Eu esqueço de ligar o microfone. Cumprimentar os organizadores deste webinar e, em particular, este projeto Tornado 4.0, que também beneficiou de fundos europeus através do Projeto 2020. É um bom exemplo de uma aplicação eficiente destes fundos europeus, e cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral da CAP, o Engenheiro Luís Mira, e a doutora Teresa Silveira, da Vida Económica, e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu, já respondendo diretamente à questão que me fez, considero, sem dúvida, que o conhecimento e a ciência são absolutamente essenciais para trazer inovação, riqueza e desenvolvimento socioeconómico dos territórios. Mas é preciso complementar esse foco e essa força motora com muitas outras dinâmicas, como também já foi dito aqui. E por isso eu gostava de começar também esta minha intervenção inicial dizendo que é muito importante que todos juntos comecemos também a perceber que o desenvolvimento rural se fará com uma continuidade em relação ao meio urbano. Portanto, temos que ter aqui essa complementaridade, essa continuidade, essa âncora daquele que é o meio urbano e o meio rural. Porque até do ponto de vista de indicadores demográficos e indicadores socioeconómicos, às vezes, enfim, não são muito diferentes, e por outro lado é preciso esse sinergismo entre todo o território. Este mundo rural tem um desafio muito grande, que é o desafio demográfico, que também não é algo único de Portugal, é neste momento um grande desafio a nível europeu, se pensarmos que em toda a Europa existem 31 milhões de pessoas a residir em áreas caracterizadas por este rápido declínio da população e, infelizmente, também por baixos rendimentos. E por isso é preciso pensar no mundo rural com estratégias, claro, falámos aqui hoje muito da agricultura e do agroalimentar, mas também com outros setores de atividade muito importantes para o desenvolvimento do meio rural e todas as dinâmicas que permitam a criação, as oportunidades de emprego, mas também a prestação de serviços essenciais, como a assistência médica e a assistência à infância, às questões de educação, além do aumento da funcionalidade da sociedade, com também melhores serviços de transporte, porque para nós atrairmos e fixarmos pessoas que tenham qualidade de vida nestes meios, não podemos esquecer todas estas componentes que são muito importantes para tornar os territórios atrativos. Como eu dizia, isto é um desafio europeu e há previsões para 2070 que a população da Europa representará apenas cerca de 4% e, portanto, isto é realmente uma grande preocupação. Portanto, estamos todos muito empenhados no combate a estes indicadores e àquilo que designamos por desafio demográfico. Por outro lado, as pessoas também vivem mais, felizmente, e com mais saúde, e, portanto, temos que ter esse cenário em vista, mas em particular nas áreas rurais, dizia eu que temos que investir na criação de condições que permitam uma melhor correspondência entre a oferta e a procura das competências desses territórios em particular. E isso é fundamental para atrair pessoas. Por isso, o Governo português, e em particular o Ministério da Coesão Territorial e a Secretaria de Estado da Valorização do Interior,
implementaram um programa, que é o Programa de Valorização do Interior, que olha, enfim, para todo o território do interior, que é basicamente 2/3 do país. Portanto, quando falamos em interior, falamos de Portugal, em termos de área territorial, embora a concentração da população seja maioritariamente fora do interior, ou esmagadoramente, maioritariamente fora do interior, porque nos territórios do interior temos apenas 18% da população e também percentagens similares naquilo que corresponde à contribuição para o PIB ou ao número de empresas. E, portanto, isso precisa de ser revertido com estratégias integradas que nós estamos a implementar e que, enfim, não descurando aquilo que consideramos essencial para atrair pessoas, que são as oportunidades de emprego, por um lado, o acesso aos serviços públicos, nomeadamente também aos serviços de educação e de saúde, e as acessibilidades, e quando digo acessibilidades não estou a falar apenas da conectividade rodoviária ou ferroviária, mas sobretudo também aqui a conectividade digital e as questões da cobertura de banda larga, que são essenciais. Mas as nossas políticas públicas têm sido de incentivo à criação de emprego, à captação de investimento e ao incentivo à mobilidade de trabalhadores para o interior. Relativamente às questões do emprego, nós temos aberto vários avisos de apoio específicos para os territórios do interior. Portanto, temos um pacote financeiro associado a este programa de valorização do interior, através dos programas operacionais regionais que temos disponibilizado em exclusivo para os territórios do interior, ou quando consideramos que são medidas de âmbito nacional, com uma percentagem dessa dotação afeta aos territórios do interior. Estou a falar, por exemplo, das medidas de apoio à contratação de recursos humanos durante 36 meses, apoio que estamos a fazer a 100%, através da medida do Mais Coeso Emprego, que é válida para micro, pequenas e médias empresas, também para entidades do setor social, através de projetos de empreendedorismo social. Estou a falar de medidas de captação de investimento, em que disponibilizamos já aproximadamente 300 milhões de euros nos últimos meses para apoiar o investimento produtivo, também o empreendedorismo qualificado e criativo, a ciência, a investigação e desenvolvimento tecnológico, apoiando aqui muito os consórcios entre aquilo que são as empresas, os produtores e os centros do conhecimento. Estou também a falar de apoios que estão abertos neste momento para os territórios do interior, também para a contratação de recursos humanos altamente qualificados, nomeadamente licenciados, mestres e doutores, e que são absolutamente essenciais, uma vez que se tratam de massa crítica que permite delinear estratégias, implementar planos de ação que capacitem verdadeiramente os territórios. E ainda as nossas políticas de incentivo à mobilidade com os programas Trabalhar no Interior, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores da administração pública, mas também trabalhadores em empresas com o apoio a essa mesma mobilidade para o interior. Queria também falar do Guia Fiscal do Interior, que também está disponível na nossa área governativa, e portanto o documento chama-se precisamente Guia Fiscal para o Interior, onde as empresas, as famílias podem consultar quais são os benefícios fiscais que têm em sede de IRS ou do IRC para se instalarem nos territórios do interior, e também aqui com uma secção específica para o apoio à silvicultura. Depois, queria também realçar a importância das dinâmicas de maior proximidade e criar dinâmicas de maior proximidade, que são muito importantes quando estamos a falar em territórios com uma grande área
geográfica e uma baixa percentagem populacional, o que provoca dispersão. E, portanto, todas as dinâmicas de serviços de maior proximidade, serviços públicos, serviços de saúde e educação, são prioritários para nós e, por isso, como também já dizia o engenheiro Luís Mira, a questão da cobertura 5G, mas não só, portanto, toda a cobertura de banda larga é absolutamente essencial para tornar estes territórios atrativos e implementar, nomeadamente, as dinâmicas de teletrabalho, mas também as ferramentas digitais ao serviço de vários setores de atividade, incluindo o setor agrícola. Relativamente à cobertura do 5G, e na resolução do Conselho de Ministros ficou evidente que avançará no interior e no litoral, e, portanto, é um compromisso também do Governo. Temos implementado um programa específico para as ferramentas digitais, que é o Mais Coeso Digital, que incentiva precisamente consórcios entre empresas da área do digital e empresas de diversos setores de atividade, do agroalimentar, do turismo, do têxtil, do calçado, etc., precisamente para introduzir melhorias nos processos produtivos, também melhorar o valor acrescentado e aumentar o valor dos produtos finais e aproximar também os cidadãos e os cidadãos dos serviços, como eu dizia, até por dinâmicas de teletrabalho com o apoio à criação de espaços de coworking e de teletrabalho. Outra questão muito importante nos territórios do interior é, e onde existe uma elevadíssima expressão do mundo rural, tem a ver com a cooperação transfronteiriça, que é também um dos nossos pilares estratégicos, porque o mercado ibérico é muito atrativo para a internacionalização também dos nossos bens, dos nossos serviços. E por isso estamos a ultimar aquela que vai ser a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, que será anunciada dia 2 de outubro na Cimeira Ibérica, que será realizada na Guarda, mas onde olhamos precisamente para medidas relacionadas com a mobilidade transfronteiriça, com a eliminação de custos de contexto, também com infraestruturas e conectividade territorial relativamente a vias de comunicação, internet, rede móvel, mas também aquilo que diz respeito à gestão conjunta de serviços básicos em diferentes áreas, da educação, da saúde, dos serviços sociais, da proteção civil, também medidas de desenvolvimento económico e inovação territorial para atrair pessoas, empresas, novas atividades para aquela que é uma das fronteiras mais antigas, mais extensas da Europa, mas também aquela que apresenta indicadores demográficos e socioeconómicos mais frágeis e que por isso precisa de um olhar atento e específico. Sem esquecer as questões ligadas ao ambiente, aos centros urbanos, à cultura e, claro, também à agricultura e à floresta. Depois dizer relativamente às questões do conhecimento e da inovação, e em particular aqui no setor agrícola, que é absolutamente também essencial incorporarmos as ferramentas que possibilitam a chamada agricultura de precisão, com a necessidade de aplicação de tecnologias de automação, com sistemas de apoio à decisão, sistemas de informação geográfica, as redes de sensores, de processamento e de análise de imagem, as redes de comunicação, os sistemas inteligentes de gestão de energia, e isto sim permitirá ultrapassar os problemas de escala que nós temos e que o Sr. Secretário-Geral da CAP tão bem falou quando deu o exemplo dos produtos de Trás-os-Montes estarem disponíveis em todo o país e para todo o mundo. Portanto, estas ferramentas permitem uma melhoria dos processos muito grande que culmina precisamente com o aumento de escala. Depois,
temos que ter em conta todas as questões relacionadas com as alterações climáticas que têm profundo efeito no setor agrícola, assim como as pragas e as doenças, e por isso é preciso também apoiar a investigação e as práticas de inovação e de transferência de tecnologia relacionadas com estas temáticas. É muito importante compreender o eixo clima, água, energia, alimentos. Só intervindo ao longo de toda a cadeia e de todos esses eixos é que teremos sim valores de alto valor acrescentado, produtos de alto valor acrescentado e de elevada qualidade. É preciso olhar para soluções inovadoras do ponto de vista alimentar, naquilo que é o mundo mais natural, mais biológico, e os produtos bio-based e os materiais de base biológica têm uma procura imensa, mas também uma importância muito grande naquilo que são as cidades carbonicamente neutras e também na melhoria da qualidade do ar. Depois, todas as soluções emergentes para a gestão do solo, que também são muito importantes no mundo rural, bem como a redução do desperdício ao longo de toda a cadeia agroalimentar. E aproveito aqui para destacar a importância de termos cadeias completas que vão desde o solo, a produção, a gestão do solo, a biodiversidade, a água, como também falou o Sr. Secretário-Geral da CAP, mas depois a indústria transformadora e os produtos finais, nomeadamente agroalimentares, diferenciados e de alto valor, que tragam riqueza a este mundo rural, que sejam distintivos e conhecidos por essa marca única. É preciso ligar consumidores e produtores, juntá-los em cadeias de abastecimento também eficientes, e agora o mundo depara-se com um novo desafio que tem que saber implementar simultaneamente, que é a questão das cadeias curtas de abastecimento e cujos exemplos já ouvimos aqui a doutora Teresa falar-nos, nomeadamente das plataformas e do comércio online e de outros exemplos que assistimos durante a pandemia, mas compaginar essas lógicas mais curtas de distribuição com o aumento de escala e a internacionalização dos produtos agroalimentares entre produtos de outros setores económicos, porque, como eu dizia, no mundo rural temos, e é importante diversificar a base económica com vários setores de atividade, incluindo também a indústria, o turismo e, claro, sem esquecer a agricultura e a floresta, que são muito importantes em todos os territórios do interior. Dizer também que é importante voltarmos aos objetivos da redução da utilização do plástico, e agora com este período excepcional que vivemos, tivemos um drawback nesta matéria. Pensar nas fontes alternativas de proteína, quer para a alimentação humana, quer para a alimentação animal, para que possamos todos ter também uma alimentação saudável e sustentável no final do dia. Relativamente às questões da gestão da água, devo dizer que naquele que vai ser o plano de recuperação económica elas estão bem evidentes, e uma parte dos fundos do instrumento de recuperação e resiliência serão utilizados nessa componente e, portanto, temos essa mesma consciência de que é absolutamente essencial para um país como o nosso, em que a agricultura é tão importante. Depois, comentar também a questão dos multifundos, que foi aqui falada, e isso é um aspecto muito importante, porque com os fundos europeus às vezes há necessidade de compartimentalizar e engavetar as estratégias, não é? E, portanto, umas coisas são financiadas pelo PDR e outras pelo Portugal 2020, e no final do dia nós precisamos muitas vezes de fazer projetos integrados que envolvam os municípios, que envolvam os produtores, que envolvam a indústria transformadora,
que envolvam os centros de conhecimento, os politécnicos, as universidades e, portanto, precisamos trabalhar nessa lógica que referia o Sr. Secretário-Geral, nessa lógica de multifundos, para que se possam fazer projetos verdadeiramente integrados e transformadores do território. Relativamente à questão da comunicação, que também a doutora Teresa falou, é absolutamente essencial, não chega, portanto, nós temos que saber comunicar, saber vender os nossos produtos, que, enfim, quem os conhece sabe, muitos são realmente produtos de elevadíssima qualidade, singulares, mas é preciso que se conheçam e é preciso que estejam disponíveis. Portanto, aqui a questão da escala, mais uma vez, que passa também muito por dinâmicas associativas, são muito importantes. E a propriedade intelectual, que falou também, e aqui mais uma vez a colaboração entre politécnicos, universidades, centros de investigação, de transferência de tecnologia e empresas e produtores é muito importante até para a implementação destas dinâmicas associadas à criação de spin-offs ou de registros de patentes ou de marcas que podem realmente trazer riquezas aos territórios rurais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora abrir espaço para um período de debate. Relembro que podem participar com sugestões ou questões através do chat da plataforma Zoom e começava já com o engenheiro Luís Mira, com uma questão que foi aqui colocada, que é como conciliar o desenvolvimento sustentável da agricultura com a preservação e equilíbrio ambiental. E depois, na mesma sequência, como desenvolver estrategicamente uma gestão eficiente da água de acordo com as necessidades e produtos agrícolas. É exatamente essa a função hoje das novas tecnologias. Não há nenhuma, vamos ver uma questão que é objetiva. Nós, em Portugal, ao contrário, por exemplo, dos espanhóis, a única grande obra que fizemos nos últimos anos de captação de água foi o Alqueva. E temos que, não há possibilidade de fazer mais alquevas, o Rio Douro também já tem barragens, mas a utilização da água feita através de tecnologia, de captações ou de construção de barragens mais pequenas, temos que investir nisso e gostei de ouvir as palavras da Sra. Secretária de Estado, dizer que essa é uma das situações que está na linha das prioridades do Governo. Ora, desenvolver aqui um equilíbrio, não há hoje incompatibilidade entre eu ter uma produção em regadio, ou mesmo até que se costuma chamar intensiva, e ter biodiversidade, ter equilíbrio ambiental. Porquê? Porque há formas de compatibilizar e há tecnologia e técnicas para o fazer. Há aqui uma coisa que é incontornável. Eu se quero ter uma tonelada de produto agrícola, seja maçã, seja leite, seja fruta, seja outro qualquer, uma percentagem maior ou menor é de água. Eu não consigo produzir uma tonelada de alimentos sem ter que utilizar pelo menos uma tonelada de 1000 litros de água. Porquê? Porque 80% dos alimentos, da maioria deles, claro, se for um alimento seco não tem essa percentagem, mas num fresco anda à volta disso. Não é possível produzir uma tonelada não utilizando água nessa proporção. Portanto, se eu tiver uma capacidade produtiva maior, em vez de uma tonelada produzir 4 toneladas, depois eu não o consigo fazer se só tiver disponibilidade de 1000 litros de água. Isso não existe, porque a água faz parte da matéria desses alimentos. Agora, não é incompatível o desenvolvimento das atividades agrícolas e o equilíbrio ambiental. Nem, e está aprovado tecnicamente e cientificamente, nem a diminuição da biodiversidade é um facto. Nas áreas de regadio pode haver aumento de biodiversidade. Há formas de o fazer. Muito obrigado. Mais uma questão relativamente à escala e dimensão de alguns negócios, nomeadamente no setor agrícola. A doutora Teresa Silveira falava há pouco
sobre as plataformas de comercialização, da dificuldade que empresas de pequena dimensão têm, não só no registro das marcas, mas também na capacidade de eles sozinhos poderem fazer essa comercialização recorrendo à tecnologia. A presença em alguns marketplaces pode ser uma oportunidade para empresas que tenham menor dimensão. A questão que eu colocava, e na sequência também desta questão, é se esta união por parte das empresas se pode de facto resolver estes problemas de escala no que diz respeito não só à comunicação, mas também à capacidade de comercialização dos próprios produtos. Sim, seguramente as empresas juntando-se, e sobretudo até as pequenas empresas, portanto as de mais pequena dimensão, que à partida têm menos meios financeiros e menos massa crítica, digamos, é fundamental que se unam em torno de plataformas que possam, por um lado, fazer escoar os seus produtos, dá-los a conhecer e fazê-los escoar, e por outro lado, contactar com outras empresas que façam o mesmo. Portanto, isso é absolutamente fundamental. Aliás, eu diria que em todas as atividades e para todos os fins, a cooperação entre empresas, entre entidades, entre pessoas, só deve ser encarada como positiva, portanto, e normalmente é potenciadora de bons resultados. E, portanto, as empresas têm tudo a ganhar, sobretudo as pequenas, realce, e no interior do país temos sobretudo pequenas empresas. A junção das empresas, a agregação em plataformas digitais, nomeadamente, portanto, em plataformas de comércio online, nomeadamente, é fundamental para dar a conhecer os seus produtos e para potenciar a sua comercialização. No que diz respeito às marcas, eu diria que mais até do que a dificuldade que algumas empresas possam sentir no registro das marcas, eu acho que aquilo que eu sinto mais é que as empresas não têm ainda, muitas empresas, sobretudo as de mais pequena dimensão, não desenvolveram ainda a mentalidade, a percepção da importância de registrar uma marca e de terem a sua marca devidamente acautelada, registada no mercado, protegendo, lá está, todo o conhecimento que está por trás de um determinado produto, como forma de, por um lado, de valorizar essa marca e, por outro lado, de acautelar eventuais usos indevidos por terceiros. Portanto, eu penso que aqui a questão não é tanto das dificuldades, porque hoje em dia os processos estão mais ou menos simplificados, junto, nomeadamente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o processo de registro de uma marca, de um produto agrícola é relativamente fácil de fazer, envolvendo naturalmente custos, mas é relativamente fácil de fazer. Eu penso que onde devemos trabalhar é na sensibilização das empresas para a necessidade de protegerem, de criarem marcas, de protegerem, lá está, de proteger a propriedade intelectual e a propriedade industrial. Eu penso que é essa a grande aposta, e eu penso que cabe às associações, a entidades como a vossa e como a Habitat, etc. Portanto, entidades que agregam muitas empresas e que estão em permanente contacto com estes empresários, alertar para essa necessidade. Muito obrigado. Uma questão agora para a Sra. Secretária de Estado sobre a digitalização nos territórios. É aqui focado nesta questão também o facto de a infraestrutura e a cobertura estar cada vez melhor. No entanto, questiono aqui o que é que se está a fazer para que a digitalização e a utilização da tecnologia chegue realmente às pessoas, às empresas e à agricultura nestes territórios. Sim, antes de falar aqui em particular da digitalização, queria só reforçar de forma bem clara que
a atividade agrícola ou a implementação de qualquer atividade socioeconómica nos territórios nunca é incompatível com as questões ambientais, nem deve ser. E isto é importante porque quando nós falamos do interior, muitas vezes falamos de um território riquíssimo naquilo que são áreas protegidas e, portanto, existem às vezes uma série de condicionantes, mas que, enfim, devemos ajudar todos a ultrapassar de forma a que possam efetivamente ser implementadas atividades e setores económicos nos territórios para trazer pessoas juntamente com as paisagens e os recursos endógenos que são tão ricos no interior. Portanto, e hoje em dia, quando se implementam setores de atividades, tem-se em conta já todas as questões ambientais e, portanto, é possível desenvolver esses negócios e ter garantida também a questão da sustentabilidade ambiental, ainda com a vantagem de que quando pensamos novos modelos de negócio, estamos a conseguir de forma mais eficiente contribuir para o Pacto Verde, contribuir para a minimização do desperdício, para as dinâmicas de economia circular e, portanto, é muito importante realçar este aspecto. Relativamente à questão da disponibilidade da água, a reforçar mais uma vez, e o próprio Sr. Primeiro-Ministro também já anunciou, nomeadamente aquele que é ligado à barragem do Pisão, que está também no centro dos investimentos do Programa de Recuperação Económica que estamos a preparar. E depois falar então das questões relacionadas com a digitalização. Este é um grande também desafio global e em termos europeus, e eu posso dizer em particular na Secretaria de Estado da Valorização do Interior, o que é que nós já dinamizamos. Nós já implementámos avisos especificamente dirigidos para startups, para incubadoras, precisamente de base tecnológica, mas também, como eu dizia há pouco no programa Mais Coeso Digital, apoiamos projetos feitos em parceria entre empresas, produtores e centros do conhecimento, sendo que é obrigatório neste consórcio ter a presença de empresas da área do digital para que elas possam realmente, juntamente com o consórcio restante, melhorar os processos ou melhorar os produtos, conduzir a aumentos de eficiências e transferências para diferentes setores de atividade. E, portanto, para dar aqui um exemplo mais consonante com aquilo que temos estado aqui a falar, por exemplo, consórcios entre empresas da área do digital, empresas e produtores agroalimentares e centros de investigação e instituições de ensino superior ligadas também a estas temáticas. Depois a outra questão tem a ver com a cobertura de banda larga, como eu dizia que é uma prioridade e continua a ser uma prioridade porque não é possível ter ferramentas digitais sem antes estar assegurada essa cobertura. E também, como eu falava há pouco, a instalação de espaços de coworking, onde as pessoas possam trabalhar também à distância, nomeadamente em regime de teletrabalho, mas existem muitos outros programas da responsabilidade do Ministério da Economia e Transição Digital, nomeadamente ligados à capacitação de pequenas e médias empresas no que diz respeito às ferramentas digitais, ou, por exemplo, também à transformação que assistimos agora no que diz respeito ao ensino e à educação também por ferramentas digitais. Estamos também a implementar as dinâmicas associadas à telemedicina e à telesaúde, que também são muito importantes nos territórios do interior e que só se fazem com ferramentas digitais.
Muito obrigado. Uma última questão para o engenheiro Luís Mira. Os produtos bio, naturais, autênticos são cada vez mais valorizados, todavia nem sempre rentáveis. Como acrescentar valor a produtos agrícolas? De forma isto não tem a ver, o acrescentar valor aos produtos agrícolas foi na vertente que eu falei, é ter uma forma de os transformar. Eu não posso vender o produto agrícola sem ser transformado. Se eu vender uvas em vez de vender vinho, ou se vender vinho a granel, não é a mesma coisa do que vender o vinho numa garrafa. É aqui que está a criação do valor. Azeite igual, frutas igual. Se eu vender sem uma referência, a única marca de frutas que hoje se conhece em Portugal é o Val da Rosa. Está aqui um esforço que tem que ser feito por outras regiões para criar a sua identificação e a sua identidade. E depois as marcas desenvolvem-se e o consumidor opta por elas e valoriza. A forma de valorizar os produtos é assim, é também recorrendo, como a doutora Teresa Silveira já disse, ao marketing, à promoção. Eu falei muito da promoção. Eu não tenho dúvida nenhuma que alguns dos excelentes azeites de Trás-os-Montes, se forem vendidos no Japão, que o seu valor é 3, 4, 5 vezes mais, ou 6, ou 7, ou 10 vezes mais do que aquilo que está a ser vendido atualmente. Mas é preciso fazer chegá-los lá. Alguns dos produtores não têm quantidade para poderem isoladamente fazerem esse tipo de ações. Mas ela, se for com uma estrutura que seja criada exclusivamente para isso e que tenha meios para isso, isso pode acontecer. E é assim que se traz mais valia à questão dos produtos agrícolas. A questão do biológico, é assim, eu não tenho nada contra o biológico. Aliás, todos os produtos são biológicos. Hoje fala-se sempre só no biológico como se houvesse alguma maçã que não seja biológica. Mas é o consumidor que determina se vamos produzir mais ou menos. Os agricultores reagem e respondem àquilo que são as necessidades dos consumidores. Se os consumidores quiserem mais de um produto e não quiserem daquilo que ele está a produzir, ora, o agricultor tem que abandonar essa produção. E isso é, digamos que, o gosto do consumidor, a opção do consumidor é que determina. Eu deixo só esta reflexão. Como é que em Portugal, nos restaurantes todos que todos conhecemos, há duas frutas que existem em quase todos, que é manga e abacaxi, ou ananás, que nem é ananás, é abacaxi. E nenhum é produzido em Portugal. Você, se quiser uma pera, uma maçã, uma laranja, muitos deles não existem nos restaurantes. Porquê? Porque os consumidores não os pedem. Aqui também há um papel dos consumidores em exigir esse tipo de produto. Eu, para terminar, gostava só de deixar aqui, aproveitar a oportunidade, que esta temática e outras, a CAP vai apresentar no dia 24 de setembro um conjunto de contributos para o relançamento da atividade económica que chamou Ambição Agro 2020-30. Ele é transmitido também por plataformas digitais, podem se inscrever e assistir a essa apresentação. É um contributo que vai muito ao encontro de algumas das coisas que se falaram hoje aqui. Muito obrigado, engenheiro Luís Mira. Doutora Teresa Silveira, peço-lhe agora também uma palavra final para este webinar e também que possa, de alguma forma, dar um conselho para as empresas no que diz respeito à melhoria da sua comunicação e de que forma é que podem utilizar a comunicação como uma ferramenta que possa acrescentar esse valor às suas próprias empresas e aos produtos comercializados. Bom, o desafio e o conselho que eu deixo às empresas é que tão importante quanto investir num bom produto, na produção de um bom produto, seja ele agrícola, seja de outra natureza qualquer, tão importante quanto investir na qualidade desse produto é investir no seu packaging, portanto, na sua apresentação ao consumidor e na sua comunicação, quer ao consumidor, quer também junto dos órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social, sobretudo aqueles mais especializados, e no caso da agricultura, gostaria de falar sobretudo nos órgãos de comunicação social mais de vertente económica, têm um papel interessante e estão muitas vezes até ávidos de informação.
Nós obviamente temos sempre muita matéria para comunicar, mas às vezes ficamos muito satisfeitos quando uma empresa ou uma associação nos envia uma comunicação a dizer vai ser lançado o produto A, B ou C, ou vai ser feito o investimento XPTO na localidade X, vão ser criados X postos de trabalho, vai ser investido um montante de X valor, é apoiado com X valor de apoios comunitários. Essa informação é útil a todos, aos investidores, aos políticos, aos empresários, à comunidade em geral e ao consumidor também, porque depois lê aquela notícia e sabe que determinado produto vai ser lançado no mercado e que há um investimento associado a esse produto e que há a criação de postos de trabalho e quem sabe até aquilo funciona como forma até de alguém que esteja próximo do local onde vai ser lançado esse investimento, se queira candidatar, uma pessoa com uma determinada qualificação, se queira candidatar a um posto de trabalho nessa empresa ou nessa organização. Portanto, e esta divulgação, sobretudo daquilo que é novo e que vai sendo lançado de novo, sejam produtos, sejam serviços, é muito importante. É bom para nós, a comunicação social, que divulgamos notícias novas, os jornalistas precisam de notícias. E, portanto, é bom para nós que temos mais matéria-prima para poder desenvolver o nosso trabalho e é bom para as empresas e para as organizações que veem nas notícias uma forma de valorizar e de divulgar os seus produtos, os seus serviços que são lançados de novo. Portanto, deixo este repto e não entendam, e que as empresas não olhem para esta aposta na comunicação como um custo, mas como um investimento de médio e longo prazo, porque de facto estamos a falar de um investimento. Apostar na comunicação trará necessariamente retorno mais à frente. Muito obrigado. Peço agora à Sra. Secretária de Estado para terminar este webinar com uma reflexão final. Dizer apenas que é muito importante cadeias de valor completas e quando penso em cadeias de valor completas, não só em termos dos seus participantes, mas também dos eixos, olhar sempre esta dinâmica água, solo, clima, energia e o produto final, nomeadamente os produtos agroalimentares. Com cadeias de valor completas significa também os produtores, os transformadores, os que vendem, os consumidores, sempre em articulação e sempre numa perspectiva também de economia circular, porque se um produtor puder aproveitar também o seu desperdício para a partir dele produzir soluções de mercado e também produtos que possam ter valor, vão certamente melhorar todo o processo e ganhar também no final do dia mais com esta lógica integrada de economia circular. E depois terminando dizendo que o conhecimento e a ciência fizeram crescer vários setores. Temos o exemplo do setor do vinho e da vinha, que é subejamente conhecida. Como é que essa transferência de conhecimento foi importante e, portanto, deve ser transversal a muitos outros setores de atividade e por isso é essencial que os produtores e os centros do conhecimento e as empresas e a indústria transformadora estejam em contacto no desenvolvimento não só de soluções inovadoras, mas também na otimização ou na mitigação de problemas que os diferentes setores enfrentam. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Resta-me agradecer a participação dos oradores, a participação também de quem nos assistiu e participou neste webinar. Relembrar que no âmbito do projeto está a ser dinamizado um concurso de empreendedorismo com um valor de prémios total de 15 mil euros. Poderão encontrar mais informações no website do projeto em tornate.pt. O ciclo de webinars continuará amanhã, onde iremos falar sobre inovação na agricultura. Iremos ter connosco o José Alberto Pereira, do Centro de Investigação em Montanha, Isabel Martins, da Vida Rural, e o Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Dr. Nuno Russo. Encontramos-nos amanhã às 11 horas e, uma vez mais, muito obrigado pela participação de todos. Bom dia.